aí galera, tudo certo? Professor Léo na área. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre retas. Vamos usar ou a equação geral ou a equação reduzida, usar o nosso Yo-Yo Michichou, aplicação do coeficiente angular, tudo isso antes de a gente entrar no conteúdo de posições relativas, tá? Trouxe 3 exercícios para a gente fazer. O primeiro está aí na tela para vocês e ele fala o seguinte: a figura abaixo representa o mapa de uma região de um bairro de uma cidade. Nesse mapa, as linhas são as ruas que se cortam em ângulo reto e cada quadrado é um quarteirão. Então, ali tem uma legenda, ó, C de Correios, H de Hospital, P de Prefeitura. Se associarmos um plano cartesiano a esse quadriculado, e se considerarmos o hospital como a origem do plano XY, então a equação da reta que liga os Correios à Prefeitura é... Então ele quer a equação que liga a Prefeitura e os Correios. Então ele quer a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar aqui. Certo, mano? Algo assim. Então tem uma reta passando por C e P e ele quer a equação dessa reta. Percebam o seguinte, né? As coordenadas do H é 0, 0. Certo? As coordenadas do ponto H, 0 e 0. Beleza. E aí a gente tem o seguinte aqui para trabalhar um pouquinho com vocês. Deixa eu melhorar esse 0, 0 aqui. As coordenadas do H, 0, 0. E vamos olhar para a coordenada, por exemplo, a coordenada P, do ponto P, né? Percebam aqui, ó, 0. Aí aqui seria o ponto de valor 1 no eixo X, né? 2, 3. Então, a coordenada X do meu ponto P é 3. E a coordenada Y, como aqui é o eixo X e a vertical está aqui o eixo Y, é uma unidade para baixo aqui, ó. Então, seria menos 1, né? Então, coordenada do P, menos 1. A coordenada do C, dos Correios, seriam o seguinte, né? Seriam 2 unidades para Y e 1, 2, 3, 4 para X. Então, seria 4 e 2. Certo? 4 e 2. Feito isso, a gente pode achar a equação da reta. Eu vou usar a equação aqui usando o coeficiente angular. Então, a gente sabe que o coeficiente angular é dado pela fórmula. Deixa eu fazer aqui em azul. Ó. É dado pela fórmula m igual. Aí a gente coloca aqui, ó, y do P menos o y do C, x do P menos o x do C. Né? P e C são os pontos que eu estou trabalhando. Isso vai ficar da seguinte maneira. O y do P é menos 1. Então, vamos colocar aqui em cima, ó, menos 1. Menos o YC, que é 2. Certo? Agora, o XP é 3. Menos o XC, que é 4. Certo? Então, o coeficiente angular aqui da minha reta fica, vamos lá, menos 3 sobre menos 1. Logo, vamos destacar aqui, logo, o meu M é igual a 3. Beleza? Então, esse é o coeficiente angular. Percebam que todas elas aqui, ó, né, só para a gente conferir, todas elas têm coeficiente angular 3, certo? Confere, né? E agora eu vou usar a equação fundamental da reta, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, certo? Essa equação é a equação que a gente chama de equação fundamental da reta. Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou substituir, por exemplo, o ponto C na minha equação. E aí, quando eu coloco o ponto C, gente, esse cara aqui, ó, vamos lá. Esse carinha aqui passa a ser o teu x0 na tua equação. E o 2 passa a ser o y0. Não esquece disso, tá bom? E aí fica assim a minha equação. Ó. Y menos 2 é igual a 3 vezes x menos 4. Beleza? Aí tu percebe que tu já ganhou o gabarito, né? O gabarito tá ali, ó, é a letra C de xícara. Tá lá, ó, y menos 2 é igual a 3 vezes x menos 4, tá bom? Então,
essa seria a equação da reta que passa pelo ponto P e C. Claro que ele não isolou aqui, né, o menos 2, ele não chegou a fazer isso, e nem precisava, porque já está no gabarito ali, né? O certo seria isolar o y para que a gente tivesse uma equação reduzida, né? E fazer a distributiva aqui também. Vamos para a próxima? Próxima questão é uma questão fácil, né? Fala o seguinte: a figura ao lado apresenta o gráfico da reta R, cuja equação é 2y menos x mais 2 igual a zero. É uma equação geral no plano cartesiano. As coordenadas cartesianas do ponto P, indicado na figura, são... Galera, olha para o ponto P e a gente já percebe que o ponto P tem coordenada... X eu ainda não sei, mas a coordenada y é 3, certo? Então todo mundo aqui ó, que termina em 6 aqui, como o y, tá fora, né, velho? Você também tá fora, né, cara? Então, por favor, não vai chutar errado se fosse num vestibular, né? Na verdade, não pode chutar, tem que ter certeza do que tá fazendo, né? E como é que eu vou fazer então agora, Léo, para descobrir isso? Muito simples, tu tens a equação da reta, não tens? A equação da reta é dada por 2y menos x mais 2 igual a zero. Se esse ponto P de coordenada x e 3 pertence a essa reta, então vai ter que valer essa igualdade. Então no lugar do y eu vou botar 3, então isso aqui vai ficar 2 vezes 3 menos x, que é justamente a coordenada que eu quero, mais 2 é igual a zero. Certo? Isso aqui vai ficar 6. 6 mais 2 dá 8. Então isso aqui vai ficar 8 menos x é igual a zero. Se eu passar o menos x para o outro lado, olha só como é que fica. X igual a 8, ou 8 igual a x, tanto faz, né? E aí o gabarito, obviamente, é a letra C, porque a coordenada do ponto P tem que ser 8 e 3, certo? Último exercício para a gente fazer, envolvendo geometria analítica, nessa parte de retas, na verdade. Fala o seguinte: na figura abaixo, o quadrado ABCD de 4 raiz de 2 centímetros de lado tem vértices A e D situados respectivamente sobre os eixos coordenados x e y. Aí uma informação importante, que o de A até O e de O até D são iguais esses segmentos. O O, obviamente, é a origem aqui do meu plano cartesiano. A reta que contém o lado AB do quadrado tem a equação indicada na alternativa. Então, ele quer uma equação de uma reta que passa pelo AB aqui, ó. Certo, jovem? Beleza. Então, a ideia aqui é a seguinte, né? Vamos por partes aí para a gente resolver essa questão. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar da seguinte maneira. Isso aqui é um quadrado cujo lado é 4 raiz de 2. Então, todos os lados aqui é 4 raiz de 2. Aqui também é 4 raiz de 2. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Percebam vocês o que eu vou fazer aqui, ó. O AO, ou o OA e o OD são iguais, certo? Se eu chamar cada lado desse aqui de x, olha lá, ó, x e x, pelo teorema de Pitágoras eu vou ganhar isso, né? 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a x quadrado mais x quadrado. Isso implica no seguinte, eu vou até colocar assim para vocês, ó. 16 vezes 2, que é 4 raiz de 2 ao quadrado, né? Isso é igual a 2 vezes x quadrado, ou 2x quadrado. Para que tu fez isso, Léo? Já para cortar aqui, ó, tá? E aí, obviamente, a gente vai ganhar que o x, que eu estou procurando, é a raiz de 16. Então, o x vale 4 unidades. 4 unidades para cima, 4 unidades para baixo. Eu não estou interessado no ponto D, eu estou interessado no ponto A. Então, eu posso já dizer aqui que da origem até o A, que está em cima do eixo x, tem 4 unidades. Então, eu posso dizer então que o ponto A tem coordenadas exatamente 4 e 0, né? Já que a coordenada y é 0. Deixa parado o meu A aí, porque daqui a pouco eu vou utilizá-lo. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar uma apagadinha aqui no meu desenho, essa parte aqui que eu fiz o teorema de Pitágoras, para a gente trabalhar com ângulos agora. Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui é um triângulo. Esse triângulo ODA, ele é retângulo. Retângulo aqui, né? A gente já viu que ele é retângulo no plano cartesiano. As retas
abscissa e ordenada são perpendiculares. Então tem um ângulo de 90 graus bem aqui, está pequenininho, mas estou destacando. E obviamente esse triângulo retângulo ele é isósceles, porque o OA e o OD são iguais. Então cada ângulo desse aqui, ó, mede 45. Então aqui é 45 e este carinha aqui 45 graus. Então vou colocar aqui, ó, 45 graus. Aqui também, ó, é 90. Obviamente, 90 com 45 dá 135. Esse ângulozinho aqui, ó, é 45 graus, certo? Opa, então eu descobri agora o ângulo que a reta que passa por AB... Opa, deixa eu colocar direitinho aqui assim, ó. O ângulo que a reta que passa pelo AB forma com o eixo X, certo? Que é 45 graus. E a gente já sabe, pelas aulas que a gente teve, que para descobrir o coeficiente angular de uma reta, sabendo o seu ângulo que ela forma com o eixo X, é simplesmente tu calcular a tangente desse ângulo. Então eu vou calcular a tangente de 45 graus, que é 1. Então eu já tenho o coeficiente angular, também vou anotar aqui, ó. Coeficiente angular é igual a 1. Então eu vou utilizar a equação fundamental da reta, né? Então, ioiô michichô, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, certo? Então, subindo um pouquinho a tela aqui, ó, a gente vai ganhar o seguinte com vocês. Quem é o y0 e quem é o x0, Léo? y0 e x0 são as coordenadas do A, tá bom? As coordenadas do A, aqui, ó, coordenada do A, vou destacar aí para vocês, é o x0 e o y0. Então, a minha equação vai ficar da seguinte maneira, vai ficar assim, ó, y menos 0 é igual a 1 vezes x menos 4, certo? Logo, eu vou ganhar isso, ó, y é igual a x menos 4. Aí tu olha para o gabarito, não tem nada parecido. Tem sim. Olha a letra D. A letra D, ele fez com que o y passasse para o outro lado, para que ele passasse negativo. Então, a equação que eu estou procurando tem essa cara aqui, ó. X menos y menos 4 é igual a 0. Uma equação geral aí, né? Quando a gente iguala a 0, a gente tem uma equação geral. Quando a gente isola y, a gente tem uma equação reduzida, nesse caso, né? Então, esse exercício é um exercício que envolve bastante coisas aí que a gente viu nas aulas passadas, né? Galera, eu fico por aqui. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima.